Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa do dono para tudo. E tem muita empresa, infelizmente, que vive essa realidade. Se o dono não está lá, as coisas simplesmente não funcionam. Às vezes até funcionam, mas não do jeito que ele gostaria. Perde cliente, perde venda, entrega errado, faz serviço errado, atende errado, entrega a mercadoria errado. É um horror. As coisas simplesmente não acontecem do jeito que é para acontecer. É uma empresa que depende totalmente do dono. Eu chamo isso de uma empresa na fase da infância, né? É tipo aquela criança, tudo bem, aquela empresa que está começando, que tem ali 2, 3, 4, 5, 6 funcionários, tudo bem, é normal que dependa um pouquinho até que o dono comece a desmamar. Agora, aquela empresa que já tem 7, 8, 10 funcionários e tá ali, o dono tem que estar em cima, o tempo inteiro, tem que estar em cima cobrando, tem que estar em cima mandando, é uma empresa na infância. É como você pegar uma criança com 10 anos e ter que colocá-la para dormir, ter que dar comidinha na boca, ter que dar mamadeira. É um negócio totalmente incompatível, tá errado. E se tá difícil, tá errado. A gente leva como um mantra que carrega no pulso, que é para não esquecer. Quando as coisas estão difíceis, para tudo e vamos olhar o que tá errado. E antes de eu começar aqui a abrir, antes de abrir aqui para perguntas, antes de abrir para conversar diretamente com você, olho no olho, falar uma coisa que eu tenho ouvido muito ultimamente. Tenho ouvido muitos empresários que têm empresas que dependem dele. Empresários, até que eu posso dizer, escravos do próprio negócio. Que é o que eu chamo, que eu tenho ouvido, é o que eu chamo efeito empresa-governo. Olha só, guarda isso aí, ó, efeito empresa-governo. O que é uma empresa-governo? O governo tem um monte de gente que, teoricamente, trabalha lá. Não trabalha, tá registrado lá. É funcionário do governo, mas efetivamente não trabalha, mas está ali mamando nas tetinhas do governo. O governo tem isso. E tem muita empresa que eu tenho visto ultimamente que sofre exatamente esse mesmo problema. Tem gente mamando. Como assim, Campa? Ó, eu vou falar, você pensa aí, ó. Às vezes tem um funcionário antigo, que o cara foi bom, o cara entregou resultados, hoje ele está lá acomodado, tá lá, não tá fazendo as coisas do jeito que era para fazer, não tá mais entregando o resultado, o salário dele é alto, o empresário fica com pena, mas ele me ajudou lá no passado, não vou demitir, tá ali mamando, fica pagando aquele cara e pagando mais 2, 3 para fazer o serviço que era para ele estar fazendo, tá com um funcionário fantasma na empresa, mas o cara vem na empresa, vem, mas vem tipo um zumbi. Tá ali, passa os dias e não faz nada, não produz. Tem empresário que tem sócio fantasma. Olha que legal isso aqui, ó. Que legal não, uma merda, mas guarda esse conceito. Tem sócio fantasma. O que seria um sócio fantasma? Alguém que começou junto àquela empresa, construiu aquela empresa, ajudou a construir, deu o sangue por aquela empresa, fez as coisas acontecer. Hoje talvez nem trabalhe mais na empresa. Nem está mais trabalhando, mas está lá todo santo mês recebendo aquele prolabore altíssimo ali que sugando caixa, sugando o lucro da empresa, o lucro que às vezes nem é essas coisas. Eu fiquei sabendo de um aluno meu aqui, inclusive, fiquei chocado. O cara tem o pai dele, que entrou de sócio, que começou a empresa, ele entrou depois, o pai não estava fazendo uma boa gestão, ele, pai, fica em casa, fica pagando salário pro pai, o pai faz chantagem emocional, que eu preciso mais, a empresa, tudo que sobra, manda lá pro pai, fica em casa, bonitinho, funcionário fantasma, sócio fantasma, sugando a empresa, impedindo o empresário de contratar outras pessoas para dar um lucro, até mesmo para esse sócio chegar no final do ano e ter lá, de repente, um valor maior para retirar, uma empresa que cresce, uma empresa sólida. Então, é uma empresa governo, uma empresa que tem gente antiga que não faz mais o que tem que fazer, fica ali fazendo chantagem, se fica na mão dessas pessoas, às vezes tem lá funcionário de muito tempo que as coisas estão só na cabeça dele, não pode deixar o cara embora, o cara resolve meia coisa, mas quando resolve aquilo, salva a tua vida, o resto não faz nada, você não pode mandar o cara embora, porque pelo amor de Deus, se ele sair, como que vai ser? Empresa-governo, para pensar, quantas vezes a gente fala assim, não tem como o Brasil ir pra frente assim, pois é,
Mas será que tua empresa não é assim também? Será que tua empresa não é uma empresa governo? Fica aí a ponderação aí para você pensar durante o dia. Será que a tua empresa não está sendo uma empresa governo? Será que você não colocou lá um parente, um amigo, esposa, marido, filho, cunhado, genro, e a pessoa está ali sugando os teus recursos, não está fazendo o que tem que fazer e você tem que pagar outras pessoas para bancar isso? Pensa aí sobre isso. Bom dia! Bom dia, Campa. Como você se chama, amigo? Josinaldo Ferreira, Josinaldo. E fala de onde, Josinaldo? de que é Bahia. Repete o nome da cidade? De que é Bahia. Jiquié. De que é Bahia. Jiquié, Bahia. Legal. Jiquié fica perto da onde? De que fica a 350 quilômetros de Salvador, da 300. capital. Legal, bacana. E a empresa na área de? Alimentos, fábrica de biscoitos. Como é que é? O que de biscoitos? Fábrica de biscoitos. Fábrica de biscoitos. Fábrica De de biscoitos. biscoitos. Legal, legal. Na Bahia também fala biscoito. Tem muito estado que fala bolacha. É, a fábrica de biscoito, Campa. Mas é a Indústria mesma de coisa, biscoito. né? Biscoito, bolacha, tudo igual, né? Biscoito, bolacha, tudo é Tudo é igual, entendeu? igual. É. Legal, Josinaldo. E como é que eu posso te ajudar, Josinaldo? Ô, Campa, desde quando eu venho assistindo as suas aulas, realmente eu estou realmente botando em prática. Legal. Pelo que você vem nos dando aí, eu estou realmente colocando em prática para que as coisas realmente mudem totalmente o que eu fazia. Que eu era um pagador de incêndio, como você falava. Então, quando eu saí, o funcionário chegava a hora deles para sair, eu ficava fazendo o trabalho que o funcionário tinha que fazer, sem pagar incêndio. E desde quando eu comecei a empresa, eu comecei por uma panificadora e eu era aquele pagador de incêndio, verdadeiro pagador de incêndio. É um bombeiro mesmo, entendeu? Aí, onde eu estava trabalhando no bairro, o bairro não dava mais condições de trabalhar, porque montei a indústria, aí vim para o distrito industrial. E continuei a mesma vida de pagador de incêndio. Tá. Só que agora, com esse dia que você realmente está proporcionando ao empresário, eu comecei a acordar. Que o empresário ele tem que dar comando, não ser comandado. Porque desde quando você passa uma tarefa para o funcionário, ele tem que arcar com responsabilidade. Uhum. É isso aí que eu estou passando agora. Fiz até um trabalho aqui, risquei e tal, um projeto aqui de como vem de cima para baixo. Diretor, gerente, vendedor, encarregado de setor de produção, encarregado do setor de expedição, encarregado de manipulação do produto, encarregado de produção Tá. e encarregado de tudo passando a responsabilidade para cada um, de equipamentos, manutenção de equipamentos e essas coisas que estão realmente fazendo um projeto, chamando a reunião de todos, passando realmente uma responsabilidade para cada um. Como você tem falado, se a gente não passar a responsabilidade, fica dependendo de um e do outro. Então, hoje eu já estou realmente com esse plano aí, tudo traçadinho, para realmente estar delegando a cada um a sua responsabilidade. Nossa. Então, eu gostaria que você passasse mais algo para mim assim, que realmente eu possa estar aplicando mais dentro da empresa, para que eu possa estar maneirando a minha carga, entendeu? Que sempre eu carreguei nas costas esse trabalho que sempre eu tinha achando que só eu sabia fazer. Legal. Tá legal. Quantas pessoas tem no teu time? Eu tenho hoje, direto e indiretamente, 18 funcionários. 18 funcionários. Ok. É. Beleza. Bom, ao que eu vi, você já montou teu organograma, tua estrutura ali de como a coisa vai funcionar, como a hierarquia vai funcionar. Ao que eu entendi, você estava Esqueci. descrevendo isso para mim. Legal. Bacana. O que acontece assim, ó? Você falou muito bem. Cada colaborador tem que ter a sua responsabilidade, tá? Agora, vamos alinhar um pouquinho essa questão de responsabilidade
Conta para mim, na tua opinião, o que que é responsabilidade? Responsabilidade, Campa, que eu estou hoje entendendo que é responsabilidade é você delegar para cada funcionário assumir a sua função sem eu precisar estar delegando todo dia ou constantemente aquilo que tem que fazer. Quando ele chegar na empresa de manhã, ele tem que saber o que é que vai fazer sem eu precisar estar ou não na empresa. A responsabilidade de fazer a produção com metas de produtividade para que ele venha trabalhar e realmente levar divisa lucrativa para a empresa. Porque a partir do momento que ele está na empresa, ele não está na empresa só para chegar na empresa e fazer o horário dele e ir embora, não. Ele tem que produzir. Porque se não produzir, a empresa não funciona. É que eu falo com eles. Olha, do portão para dentro, tudo que entra é custo, é despesa. Então, nós não vamos perder tempo, tá? Trabalhando ou desperdiçar matéria-prima por falta de responsabilidade de cada um. Que todo mundo já trabalha há muitos anos. Agora, vamos pegar aqui, vamos pegar um exemplo disso. Vamos apertar um pouquinho mais. Pega assim, você Sim. falou, não me lembro se você falou gerente de produção ou encarregado de produção. Qual é que é o cargo ali? Ó, o Só, manipulador. só da produção. O cara que comanda a A produção é produção. gerente ou A produção encarregado? começa pelo manipulador. O que é manipulador? Tá, mas eu Aquele queria saber responsável assim, ó, só para a gente exemplificar aqui, ó. O cara que está no comando da produção, você chamou ele de gerente ou de encarregado aqui? encarregado. Encarregado, tá. É. Ok, legal. Fala para mim assim, ó, qual é a responsabilidade do encarregado? O que que você quer que Responsabilidade do aconteça? encarregado. É ele estar no salão onde produz todos os produtos. Isso não é responsabilidade, isso é o que ele tem que fazer. É, Responsabilidade é o resultado. O que que se espera que aconteça na produção? Fala para mim. certo. É aquela pessoa que chega de manhã, Não, já vai fazer. não, Não, é isso. Resultado sim. esse cara, o encarregado da produção, ó, vamos alinhar. Olha a importância do que eu vou te falar. Ó. Certo. Às vezes a gente cobra uma pessoa por algo que não tem nem sentido tá cobrando. O que eu tenho que cobrar sempre de cada um é resultado. O que que é resultado? O que que ele tem que me entregar? O que que ele tem Certo. que me entregar? Vai, como é que funciona a tua produção? Você produz e depois vende, né? Produz, embala e vende, é isso, né? Certo. Tá Ó, legal. no setor. Como é que você comanda a produção para ele? Como é que é o comando disso? Vai uma ordem de produção? O que que dispara para ele? É. Primeiro, ele tem que ter um encarregado que dá o OS, a ordem de serviço. Tá, mas nós De vamos manhã, falar assim, ó, do encarregado da produção. Ó. Vamos focar nele, tá? Vamos focar no encarregado da produção. Como é que ele sabe o que ele tem que produzir no dia? por exemplo, nós trabalhamos aqui com vários sabores de biscoito. Então, a meta dele trabalhar são X, desmanchar 6 sacos de farinha. Por exemplo, então, a produção hoje de 20 sacos de farinha, diluir em biscoitos. Tá. Então, ele, nesse dia, ele tem que produzir esses 20 sacos e quando chegar no fim da tarde, ele tem aqui, ó, minha produção foi essa do dia e já vai passar para o setor de empacotamento Não, e para aí. enfunamento. Segura, segura, segura. Você já está lá na frente. Você falou quantos sabores você tem? Eu tenho hoje uns 9 sabores de biscoitos. 9 sabores, tá bom. Como que ele sabe quantos sabores ele tem que produzir por dia? Porque o setor de almoxarifado é o setor de expedição final, é que vai passar essa ordem de serviço para a produção. Porque Tá, quem mas está lá no então, final, vamos lá. Ele recebeu. Faz de conta que eu sou encarregado da produção, tá? O campo é o encarregado da produção. Eu cheguei de manhã. Como que eu sei o que que eu tenho que produzir naquele dia? Veio uma ordem que diz tantos biscoitos de tal sabor. Como é que é o negócio? aí, Quero entender isso. quando ele chega de manhã, a ordem de serviço já está pronta no dia anterior, para quando ele chegar no horário dele de começar o trabalho, ele já vai olhar ali a ordem de serviço e ver, vai ser X, cada um biscoito daquela Me produção, de cada biscoito, me dá a produção total de biscoito. de biscoito, Tanto de entendeu? morango, tanto de chocolate, tanto de laranja, mais ou menos assim. Isso, entendeu? Tá, Então, isso que eu queria saber. quando Tá, ele chega, então vamos lá. quando ele vai trabalhar, ele Calma, já tem calma.
calma, Sim, calma. Eu quero ir no começo ainda. Tá. sim. Ele já sabe que ele tem que. Ele chegou, ele sabe. Bom, hoje tem que fazer. Tem que produzir tantos biscoitos desse, tantos Isso, daqueles. Legal. correto. Já tem essa é a primeira responsabilidade. Garantir Isso, aquela produção no dia. Aí tem que isso. pensar assim, bom, qual o indicador que eu vou medir se isso aconteceu ou não? Indicador Qual? é biscoito produzido. Ok. Certo. Mas tem outra coisa aí, ó. Qual é o máximo de quebra que você aceita? De um biscoito para outro, É, de um, quebra de produção. Quanto por cento quero de quebra produção. você aceita? Um exemplo, se ele está produzindo um biscoito que o grau do forno passa com 200 graus, o próximo, ele vai ter um biscoito passar com 220 graus. Então, vai perder assim, um tempo assim, de uns 15 minutos a 20 para esse forno chegar à temperatura, passar outro tipo de biscoito. Então, o tempo de perca que vai ter na produção é 15 a 20 minutos. Não, tô Para ele estar falando assim, ó, funcionando. de quebra de matéria-prima, tá? Quanto de Quebra de matéria-prima é o quanto mínimo. Porque é? O mínimo não me diz nada. Quanto por cento é de material que você aceita? quanto por cento de. Quanto por cento de material de biscoito falhado que você aceita? Eu não entendi, Campa. Cara, Pergunta. eu tenho que fazer 1.000 biscoitos no dia. Certo. Quantos eu posso estragar no máximo? Ah, se ele fazer hoje, por exemplo, se ele fazer 20 sacos de marcar 20 sacos de farinha de produção, ele tem hoje a média de uns 3 quilos de desperdício, de resíduo de produção. Por quê? É uma farinha que cai, é um biscoito que cai da assadeira. Então, juntando tudo isso aí, quando chega no fim do dia, tem 3 quilos de produto que não tem para uso, é um resíduo. Tá, ele desmancha 6 quilos e tem 3 de desperdício, isso? 3 quilos no 20 sacos de farinha de 1.000 quilos, ele tem hoje é a média de 3 a 4 a 5 quilos de biscoito de resíduo que sobra da produção. Tá legal. Então, isso aí você tem que criar um outro indicador. Na hora de passar a responsabilidade, você já tem um indicador que é a quantidade de produto feito. Certo, O segundo indicador é a quebra. Quanto que se tolera certo, de quebra, tá? Então, certo, produção e quebra. Quebra, produção mínimo tanto, quebra máximo tanto. certo. Já temos dois indicadores, é a responsabilidade dele fazer isso acontecer. Geral Entendi. no setor. Certo, Geral. Tá, você vai produzir então 20 sacos de farinha que vai dar tantos biscoitos. O máximo que a gente vai aceitar é 3 quilos de quebra, que não virou biscoito. O ideal não seria nem eu, se fosse no teu lugar aí, se estivesse no teu lugar, eu não ia nem calcular essa quebra em quilo de material. Eu ia calcular em produtos feitos. Cara, 20 sacos de farinha vai produzir tantos biscoitos. certo. Quebra numa é para produzir 1.000, por exemplo. A quebra no máximo de 30, ou seja, 0,3%. Então já tem um indicador, não, 3%, né? Desculpa, 3%. Então já tem uma quebra máxima. Quebra máxima tolerada, 3%. Ou seja, indicador de quantidade produzida, indicador de quebra máxima. E mais que você pode medir do trabalho dele? Mais que? E mais que você pode medir se o trabalho dele foi bem feito ou não? Não, é aquela coisa. O trabalho que eu avalio muito do funcionário é a qualidade. Um exemplo, Como que você mede a qualidade do biscoito? do biscoito. Como que você Sempre eu mede a chamo meu qualidade? estado. Como que você mede É, a qualidade? fazer um trabalho de qualidade é um trabalho que vai encantar o cliente, não só Para tudo, com. não é isso que eu estou perguntando. Sim. Fiz 1.000 biscoitos. Como é que se mede se meus 1.000 biscoitos estão dentro do padrão de qualidade ou não? Ó, a medição do biscoito na qualidade padrão é quando sai do forno. Entendeu? Que você tem um padrão, tem um paladar do biscoito que está 100% conforme a receita. Entendeu? Se não tiver dentro do padrão de qualidade, aquele biscoito não vai para o Tá, mercado. mas você não está Um me exemplo, respondendo ainda. Como é que você mede isso? esse padrão É? Alguém experimenta é sempre biscoito? certo. A medida desse padrão é o seguinte: quando o produto está saindo do forno, a gente está sempre, o restaurante está sempre degustando o biscoito para ver se realmente está no padrão de qualidade, está colocando nas embalagens para ver se realmente está no padrão de peso correto,
Tá, Entendeu? Porque temos se não tiver um peso, padrão de peso, temos peso e temos sabor. sabor, peso, para que realmente o chega no mercado, realmente tenha aquele padrão que o cliente já conhece. Tá legal. Porque E se como é, tiver, e como é que você mede isso? Todo final do dia. Como é que você mede isso na produção? como é que eu meço É? essa padrão de qualidade? É? É o que eu estou te falando. A partir de cada momento, cada saco de farinha que é produzido, de cada sabor, a gente vai colocando a parte para fazer o teste de Ah, degustação, e entendeu? Assim que anota isso em tiver algum lugar. Esse lote foi testado pelo fulano. Tá? Essa isso, amostragem entendeu? passou no padrão de gosto, passou no padrão de cor, no padrão de tamanho. Você planilha Porque isso. a gente colocando aquele biscoito ali para fazer a degustação, na proporção que está fazendo aquele lote de biscoito, vai fazer todos que vai sair igual. Tá, tudo bem, mas eu queria só que você me respondesse minhas perguntas aqui para eu conseguir te ajudar, senão fica confuso para mim, tá? Certo. Vamos lá, você planilha. Agora, às 8h06 saiu sem biscoito. Lote Isso. 1. Foi testado padrão de sabor, padrão de cor, padrão de tamanho. Passou. Você faz isso? Isso. Planilha Então, isso em passou algum aquilo lugar. Tem ali, uma planilha que aponta isso. aponta, entendeu? Tem uma Tá planilha legal. que aponta Então a tá. Então, qualidade do biscoito. ó, veja bem, nós estamos falando de responsabilidade da pessoa. Já Certo, falamos em quantidade produzida, já falamos em quebra e já falamos de padrão. Quanto certo. por cento fora do padrão você aceita? O Campa, eu aceito hoje no máximo 5%. Por 5%. quê? Então, É, ó, então esse cara tem a responsabilidade. Meta de produção, meta de quebra e meta de máximo de produtos fora de padrão. Essa é isso. a responsabilidade. Ó, quando a gente fala em responsabilidade, é isso. 3 indicadores que vão medir isso. Essa é a responsabilidade. Se esse cara fechou o dia, entregou aquela quantidade que você espera, aquele máximo de quebra que você espera, aquele padrão que você espera, você mediu esses 3 indicadores, isso aconteceu, tá ok. Esse cara cumpriu a responsabilidade dele. Certo. Isso é Isso. responsabilidade, tá? Quando a gente fala em responsabilidade de alguém, então, ó, só para a gente finalizar aqui a conversa com o pessoal que está aqui, ó. Responsabilidade é isso. Eu poder medir. Cara, para você produzir 1.000 quilos de biscoito. Produziu 1.000 quilos de biscoito? Joia. Qual é outro item? Máximo 3% de quebra. Tá dentro dos 3%? Joia. Padrão de qualidade. 95% tem que sair dentro do padrão de qualidade. Saiu? Joia. Não saiu? Cara, você não cumpriu a tua responsabilidade comigo. Era para produzir 1.000 quilos, você produziu 90 quilos, ou produziu os 1.000, mas quebrou 4%, o padrão de qualidade foi apenas de 90%, 10% ficou fora. Não cumpriu a responsabilidade. Saca? Por que eu exprimi aqui o Josinaldo para a gente falar disso? Eu exprimi o Josinaldo porque isso a maioria dos empresários não tem clareza. Vai cobrar a equipe e diz assim, cara, faz o melhor que tu puder, produz o máximo que tu puder, desperdiça o mesmo mínimo que tu puder e acerta no padrão de qualidade o máximo que der. Aí as pessoas não têm um parâmetro. Como é que eu vou saber se tá bom ou tá ruim? Cria esse parâmetro e mede isso. E veja, o caso do Josinaldo, eu falei aqui com do encarregado de produção. Mas o cara da produção, o cara que está lá no forno, por exemplo, cara, a mesma coisa. Tem que assar tantos quilos de biscoito em tanto tempo nesse padrão. Se aconteceu, beleza. Se não aconteceu, tá ruim. O cara que recheia, não sei se é o caso. Mesma coisa. Como é que tem que ser? Tem que ser nesse tempo, nessa quantidade, nesse número máximo aqui de desperdício. Ponto. Aí eu consigo medir cada um deles. E eu vou pegar isso, pensa assim, ó, cada um da tua equipe, cada colaborador tem que ter isso. Cada colaborador tem que saber qual a responsabilidade, qual o resultado, o que que eu tenho que entregar. Como é que ele vai me avaliar? Como é que o chefe vai avaliar se está bom ou se está ruim o meu trabalho? É a responsabilidade, é os números que você vai medir se está bom ou se não está bom, tá? Começa por aí. Bom, mas aí, Campo, mas eu quero que o cara chegue de manhã, que bote o avental, que não sei o que liga o forno. Legal. Isso são tarefas que a pessoa tem que fazer para cumprir aquela responsabilidade.
Então, o que é o ideal aqui, ó? O ideal é que a cada colaborador que eu vou contratar, eu já tenha isso descrito. Eu chamo isso de descrição de cargos e responsabilidades. Lá no módulo 7 do Empreendedor Líder, eu começo a te ensinar a fazer isso, e no módulo 9 a gente arredonda tudo isso. A gente desenha tudo isso da forma mais simples possível. Por que eu tenho que ter isso, Campa? Porque quando você tem a descrição de cargos e responsabilidades, você vai contratar alguém que case com aquilo ali, alguém que dá match com aquilo ali, alguém que feche com aquilo. O cara tem a capacidade de me entregar isso, o cara sabe fazer essas tarefas que estão descritas ali. O que é um problema? O que é um problema quando a gente passa responsabilidade para alguém, tá? O problema é que ele tem que ter clareza disso. Tem que ter clareza. Quando ele tem clareza disso aí, fica fácil. Fica fácil você treinar a pessoa para isso. Fica fácil você metrificar para isso. Fica fácil você acompanhar. Fica fácil você melhorar os seus processos. Fica fácil você documentar as coisas para que isso aconteça. E as pessoas, sempre que eu falo isso, vem engraçadinho e me perguntam: mas nem tem profissional na minha área, Campa. Não tem. Você não consegue contratar. Você não consegue. Eu duvido que não tenha. Eu duvido que eu divulgue uma vaga aí na tua cidade e não contrate alguém. Se você não consegue contratar, eu vou te dar a real aqui, ó, cara. Quer ficar brabo comigo? O problema é teu. Não tô preocupado se vai gostar do campo. Eu tô preocupado em te ajudar. Se você não consegue contratar, cara, algumas coisas estão acontecendo. A tua oferta é ruim, ninguém se interessa, você paga pouco, você quer exigir demais das pessoas, você quer muito, ou a tua empresa é um lugar chato para trabalhar, ninguém quer trabalhar aí. Por isso que você não consegue contratar. É só você olhar, aí você fala assim: ah, mas ninguém consegue, Campa. Ninguém, geralmente, é os teus amigos que estão no mesmo nível que você. Estão lá pagando incêndio, estão sofrendo. Se você olhar aquele empresário que tem vida, que tem um padrão de qualidade, que tem uma empresa que fatura, esse cara consegue contratar sim. Por quê? Porque ele faz uma oferta legal, ele dá oportunidade de crescimento, ele não espreme as pessoas, ele não exige coisas que não tem nada a ver com aquela função, ele sabe descrever um cargo, ele sabe divulgar no lugar certo, e essa pessoa não tem dificuldade de contratar. Então, pelo amor de Deus, troque essa frase, não tem profissional. Troque por eu não sei contratar profissionais. Ponto. Troca isso. Porque alguém, eu aposto, qualquer um que me disser na minha cidade não tem gente para trabalhar em tal área, eu faço uma aposto o que você quiser, eu vou aí e contrato. E eu contrato alguém. E eu contrato. Por quê? Você não sabe contratar. Só isso. Mas voltando aqui ao fato da responsabilidade. Responsabilidade é a coisa mais importante que tem que acontecer em cada um da equipe. A responsabilidade é isso. A responsabilidade é você saber o que a pessoa tem que entregar. O que ela tem que trazer para você. O que ela tem que te dar. Mas não adianta só contratar alguém e cobrar que isso aconteça. Você tem que contratar alguém que feche com isso, alguém que entenda que você vai cobrar ela por isso, alguém que minimamente tenha a qualificação mínima para fazer aquelas tarefas que você listou que ela tem que fazer, tá? E que você vai treinar do teu jeito. Não adianta pegar uma pessoa, vou pegar aqui o cara, você sabe fazer? Sei, então beleza, vem cá e vai fazer. No outro dia o cara tá lá com o crachá, tá lá com o uniforme, ó, pau na máquina. Aí espera uma semana, vai olhar, cara, você disse que ia fazer, tá fazendo tudo errado. Aí diz, ah, mas as pessoas não querem nada. Você não tá fazendo errado, cara. Fazendo errado. Qualquer um que entre na tua empresa tem que passar por um treinamento. O treinamento não é formar um profissional, dar uma qualificação profissional para o cara, não é isso. É você pegar alguém com características mínimas para desempenhar aquela função, aquele cargo, e você garantir por meio do teu treinamento, por meio da tua ambientação, por meio dos teus processos, você garantir que aquela pessoa entregue aqueles resultados. Aí você vai olhar, vai treinar o cara, vai olhar. Ele está conseguindo? Não está conseguindo? Peraí, deixa eu ver se eu falhei com ele no meu treinamento. Ah, peraí, falhei, realmente, cara, vem cá, ó, esqueci de te dizer aqui, para lá, vamos ajustar. Aí você vai uma, duas, três, aí você vai ver, cara, peraí, é meu processo de treinar que está falho ou eu contratei errado? Se contratou errado, para de perder tempo, manda o cara embora e bora para a próxima. Você precisa de alguém, guarda isso. Guarda isso. Se a gente encerrar, esse aqui é o último café com consultoria onde eu falo com as pessoas e ajuda, que o Josinaldo caiu, já me avisou aqui que tinha caído, tinha travado. Mas, ó, se você sair só com isso aqui na tua cabeça, eu te juro que eu encerro aqui a edição do Café com Consultoria feliz da vida. Cada profissional que você contrata, cada pessoa que você assina a carteira, que você fecha um contrato de MEI, tem que ter isso, tem que ter claro a
responsabilidade, o que que tem que entregar, o que que tem que acontecer. E você, os teus gerentes, os teus encarregados, são pessoas que têm um papel fundamental de fazer com que isso aconteça. Como que eu faço que isso aconteça? Processo, treinamento, qualificação, acompanhamento, revisão. Não é deixar o cara solto lá. O maior problema é deixar o cara solto. Tudo tem que estar metrificado, tudo tem que ter um indicador, tem que ser medido, tem que dar feedback. Tá? Quando não aconteceu uma vez, senta com o cara. Entende por quê, o que que aconteceu. Foi falha da empresa? Foi falha do treinamento? Foi falha da máquina? Foi falha do processo? Ajusta, conserta a máquina, ajusta processo, ajusta treinamento. Foi falha do cara? Meu, só um pouquinho, cara. Peraí, ó, se foi treinado, a máquina tá aqui, o equipamento tá aqui, tá tudo aqui. Foi treinado, por que que errou? Ah, pois é, cara, eu comi bola aqui, então tá, ó. Não pode mais acontecer, tá? Bora lá, bora lá. Chegou outro dia, deu de novo, chama o cara de novo. Ô, meu, segunda vez que tu não me entregou a responsabilidade, tu não me entregou aqueles números. O que que tá acontecendo? Ah, meu, tô voado, tu não sei o quê. Cara, ó, tem que acontecer isso. Eu espero de você, no mínimo, esses números aqui. No mínimo, isso aqui. Não aconteceu pela terceira vez, você vai chamar de novo, cara. Ó, meu, te dá real, tá? É a terceira vez que eu tô conversando com você sobre o mesmo problema. Que fique bem claro uma coisa, eu não vou mais conversar com você sobre isso. Não vou mais. É a última vez que isso aconteceu. Eu preciso desses números. Se você vai ser a pessoa que me entrega esses números, beleza. Se você não vai ser a pessoa que consegue me entregar esses números, cara, eu vou ter que botar outra pessoa no lugar. Eu preciso desses números. Posso contar com você ou não? E aí, bicho, se ele pisou na bola pela quarta vez, cara, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Se não tem falha de processo, não tem falha de treinamento, não tem falha de máquina, de fluxograma, tá tudo bem. É o cara que não tá dando conta, você tá com a pessoa errada. Então não fica. Lembra do começo dessa conversa aqui, que eu falei que tem empresas que são empresas governo, que ficam lá com cabide de emprego, ficam com as pessoas anos e anos, as pessoas fazendo merda, fazendo bobagem, não entregando os resultados, o cara fica pagando. O que que acontece? Tem alguém que não dá conta, cai tua produção, cai teu lucro, cai o resultado, e você fica ali cada vez com uma conta maior, cada vez pagando esse cara, a rescisão começa a ficar cada vez mais cara, e tem uma pessoa caríssima na empresa. Empresa governo, empresa que está sustentando pessoas que não entregam os resultados esperados. Então é isso, tá? Responsabilidade, indicador que meça o resultado. Pode ser a tia do cafezinho. A tia do cafezinho, ela tem que ter um indicador. Número de vezes que ela serviu o café, número de vezes que o café foi dentro do padrão de gosto, de sabor, de cheiro, de temperatura. Número de vezes que isso não aconteceu, eu vou metrificar e vou olhar, tá bom, não tá bom. O maior problema na hora de eu avaliar um colaborador, de eu ver se o cara tá bom ou não, é a avaliação empírica. A avaliação empírica te ferra, ferra com a vida da pessoa. E, infelizmente, muita gente faz isso, faz avaliação empírica. Eu falo isso assim de boca cheia, sem medo de ser feliz, porque eu já fui empresário apagador de incêndio também, e eu fazia isso. Eu contratava e dizia, cara, atende o melhor que tu puder. Venda o máximo que tu puder. Faz isso aqui o mais bem feito que tu puder. Te dedica. E o cara ia lá, fazia o melhor dele, dava o sangue. E eu olhava, cara, mas tá ruim. Eu pedi para te atender bem, aquele cara que não atendeu bem. Eu pedi para você vender bem, você não está vendendo bem, cara, está vendendo pouco, cara. Mas campo, eu vendi tanto. Pois é, cara, mas é pouco. Então fala pro infeliz, quanto ele tem que trazer? Quanto de venda? Quanto de ticket médio? O cara da produção, quanto de quebra, quanto de padrão de qualidade? Dá esses números pro cara. O teu colaborador, ele tem que ter esse direito de saber se ele tá bem ou não antes de você dar feedback. Porque quando você pega, ó, pega essa aqui, ó, saca essa lá. Quando você pegar um cara comprometido, aliás, você não contrata alguém comprometido, você compromete o cara com a tua empresa. E você vai ter muita gente comprometida. Quando você tiver um colaborador comprometido aí com você, você pode apostar. Se esse cara tem os números, se ele sabe quais os números ele tem que te entregar, se ele tem como acompanhar esses números, a maioria das vezes você não vai precisar dar bronca nele porque aquilo não aconteceu. Ele mesmo vai dizer, putz, cara, falhei, e agora? Como é que eu vou consertar? Duvida? Se você duvida disso, primeiro faz. Primeiro faz. Dá responsabilidade, cria os números, dá uma forma de acompanhar e treina o cara para bater esses números. Faz isso. 6 meses. Faz isso.
Depois que se fizer isso, aí você me conta se funciona ou não. Porque eu também, a primeira vez que eu ouvi isso, eu duvidei. Ah, capaz. Mas é isso, cara. E o negócio é simples. É extremamente simples. É dar um número, treinar o cara para entregar aquele número. Aí se consegue. Raquel Campa me orienta como contratar. Módulo 9 do Empreendedor Líder. Te dou passo a passo lá como você faz para contratar desenhadinho. Existe uma construção até você chegar lá. Desde criar a cultura da tua empresa, desde você entender quais são as pessoas que você tem que contratar, é uma construção. Não tem eu sei que você queria que eu dissesse, ó, pega a varinha mágica e faz isso aqui, ó, mas não existe. Existe um passo a passo para isso. Existe um passo a passo para você fazer a contratação do jeito certo. Mas, ó, guarda isso que eu falei hoje. Guarda isso. Responsabilidade, número que você vai medir e que você pode acompanhar as pessoas e garantir que isso aconteça, tá bom? E assim encerro aqui mais uma edição do Café com Consultoria. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!